Olá, olá, Prof. Beto de volta. Vamos dar sequência, então, às atribuições do Conselho Monetário Nacional, aquelas em que ele não executa, ele apenas legisla. Na tela para você. Olha só, artigo 4º, então, estamos trabalhando aqui a Lei 4595 de 1964 e, de acordo com essa lei, de acordo com essa norma, nós já estamos aqui no inciso número 9, e ele diz o seguinte: é uma atribuição do Conselho Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central do Brasil, assegurando taxas favorecidas. Olha aí, quem diria, hein? O Conselho Monetário Nacional, ele pode, sim, limitar as taxas de juros de empréstimos e financiamentos. Você sabia disso? Que é possível essa limitação? Será que você sabia? Pois é, o Conselho Monetário pode limitar as taxas de juros. Beto, e por que esse safado não limitou ainda? Está permitindo que essa taxa de juros do cheque especial seja de 150% ao ano. Hã? Por que ele não limita? Porque somos um país capitalista. Ele não pode sair limitando isso aqui, senão virou um país socialista. Já vi que esse Beto aí... Olha só, não vamos entrar em política aqui não. O nosso país, até mesmo pela Constituição, é um país capitalista. A partir do momento que a gente começa a botar, fixar taxa de juros, não se fixa juros na canetada, isso não funciona. No entanto, alguns setores poderão sim ser beneficiados por essa limitação de taxas de juros. Quer ver? Por que você acha que há um tabelamento de taxa de juros de financiamento imobiliário? Por que você acha que há um tabelamento de taxa de juros para financiamento do crédito rural? Sim, é ele, Conselho Monetário Nacional na veia. O Conselho Monetário Nacional, ele vai limitar as taxas de juros, assegurando taxas favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover. Imagine que fosse uma questão de prova que te perguntasse assim, ó, atribuição do CMN, limitar as taxas de juros para financiamentos que busquem o combate a epizootias e pragas na atividade rural. Epizootias e pragas na área rural. E aí, você marcaria certo ou errado para essa questão? Olha o que a questão está dizendo. Olha o que a questão está dizendo. Preste atenção aí. Você marcaria certo ou errado para essa questão? Percebe aí? Que agora, nesse caso, o que você está tendo é justamente uma questão que pode aparecer na sua prova. Sabe por quê? Porque sim, é verdadeiro esse bilhete mesmo, tá? O Conselho Monetário Nacional vai limitar a taxa de juros e assegurar taxas favorecidas para quê? Recuperação e fertilização do solo, reflorestamento, combate a... Ó, até escrevi errado, hein? Epizootias, com 2 Os aqui, ó, epizootias e pragas nas atividades rurais, eletrificação rural, mecanização. Então,
Perceba que você tem aqui situações que, se te perguntassem na prova, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional tem a atribuição de limitar taxas de juros para concessão de financiamentos para eletrificação e mecanização rural. Você marcaria certo para isso? Sim ou não? Difícil, né? É difícil, mas teria que marcar sim. E mais, para irrigação, investimentos indispensáveis a atividades agropecuárias, tá bom? Então, é muito importante que você saiba esse inciso 9º. Tudo que é da área rural vai ter sim proteção do Conselho Monetário Nacional. Mas não acabou não. Temos mais ainda. Artigo 4º, compete ao Conselho Monetário Nacional, Lei 4595 de 64. Olha só. Determinar a percentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar ao mesmo cliente ou grupo de empresas. Você sabe daquela máxima que você não pode colocar todos os seus ovos em um cesto só. Então, imagine o banco emprestando 80% do seu patrimônio para o mesmo cliente. Vai quebrar o banco caso esse cliente não pague a instituição. Imagina, um tomador de recursos capta da instituição financeira, sei lá, 30% do patrimônio do próprio banco. Esse banco vai quebrar. Então cabe ao Conselho Monetário, não é que ele vai quebrar, né? Mas o risco de crédito, o risco de inadimplência aumenta muito. Então o Conselho Monetário Nacional determina a percentagem máxima de recursos que as instituições financeiras poderão emprestar para um mesmo cliente ou grupo de empresas. Aí você pode se perguntar, Beto, que percentual é esse? Depende de cada banco, do patrimônio de cada banco. Isso é caso a caso. Agora, cabe ao Banco Central fiscalizar se os bancos estão realmente cumprindo essa percentagem ou não, tá bom? Essa percentagem ou não. Então, é isso que você precisa ficar atento. Agora, olha só, aí nós temos aqui o inciso 11, diz o seguinte: estipular índices e outras condições técnicas sobre encaixes, mobilizações e outras relações patrimoniais a serem observados pelas instituições financeiras. Veja, tudo isso aqui é do Conselho Monetário. Agora você tem que saber, Beto, o que é estipular índices e outras condições técnicas sobre encaixes? O Conselho Monetário Nacional vai dizer bem assim, banco, a cada R$100 que entrar aí nas contas correntes dos seus clientes e que você for utilizar para emprestar para alguém, a cada R$100, R$2, ou seja, 2% de tudo que entrar no saldo médio dos depósitos à vista, você deve destinar para um microcrédito, inclusive microcrédito produtivo orientado. Ou seja, eu vou estabelecer encaixes. Ele vai estabelecer, por exemplo, o banco, a cada R$100 que você emprestar, R$14 no mínimo tem que ser dinheiro do próprio banco. Não pode ser dinheiro depositado pelos correntistas. Então fique atento aí, tá? Esses estipular índices e encaixes seria isso. Beto, ele pergunta o que é cada um? Claro que não, ele só quer saber se você sabe se essa atribuição é do Conselho ou do Banco Central. Na prova ele coloca assim, assinale a alternativa que apresenta uma atribuição do Banco Central. Ele coloca 4 que são do Conselho Monetário e uma que é do Banco Central. Que é a certa, né? Ou ele faz o inverso, assinale a alternativa que apresenta a atribuição correta do Conselho Monetário. Ele vai colocar 4 do Banco Central e uma que é mesmo do Conselho Monetário. Então ele faz isso. Por isso você tem que saber bem todas as competências do Conselho Monetário. É o que nós vamos ver aqui, tá bom? Então é isso. Aí, vamos lá. Expedir normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições financeiras. É a atribuição do Conselho Monetário. O Banco Central irá fiscalizar os bancos para saber se eles estão cumprindo as regras. E aí mais, olha esse 13 tem que cair na prova. Cabe ao Conselho Monetário, ele tem 2 peguinhas nele, cabe ao Conselho Monetário delimitar com periodicidade, veja, não inferior
Não é não superior, é não inferior a 2 anos o capital mínimo das instituições financeiras privadas, levando em conta sua natureza, bem como a localização de suas sedes, agências ou filiais. Beto, o que é isso? Delimitar com periodicidade não inferior a 2 anos o capital mínimo dos bancos. É delimitar quanto um banco precisa para abrir e poder funcionar. Tá bom? Beto, eu quero abrir uma corretora de títulos e valores imobiliários. De quanto eu preciso? 500 mil reais. Para você abrir um banco, 7 milhões e 500 mil reais. Uma vez que eu fixei esse valor, quando é que eu posso alterar esse limite mínimo que você precisa ter para abrir um banco? Para abrir um McDonald's, até outro dia, era 1,5 milhão de reais. Para abrir um McDonald's. Tá? E esse valor foi aumentando depois. Agora, eu determinei que é 7 milhões e meio para abrir um banco. Eu posso mudar esse limite mínimo na semana que vem? No mês que vem? No ano que vem? Não. Uma vez estabelecido o prazo, eu não posso alterar o limite mínimo para uma instituição financeira funcionar em um período menor que 2 anos. Beto, não tinha que ser superior? Não, cara, você tem que entender o outro lado. Um banco vai lá, consegue 7 milhões e meio para funcionar. E aí ele precisa ter 7 milhões e meio para funcionar. Então, esse dinheiro fica no patrimônio líquido de referência do banco. Fica lá. E aí ele vai ter um dinheiro adicional para passar a ter um lucro. Esse 7 milhões e 500 mil é como se fosse o dinheiro que você tem que ter para comprar uma franquia. Mas só aquilo é insuficiente para o banco funcionar. Então ele começa ali a trabalhar no máximo para aumentar, para crescer. E aí quando ele fala, nossa, estou chegando a 9 milhões agora. Aí o Banco Central fala, olha, agora um banco para funcionar precisa, 6 meses depois, precisa de 10 milhões para funcionar. Ele fala, poxa, Banco Central, agora que eu estou chegando aos 9 para os 10 milhões, nem cheguei ainda, tu já está mudando. Por isso, eu não posso alterar o limite de capital mínimo dos bancos em um prazo que seja menor que 2 anos, para dar tempo desse banco se adaptar à realidade desse patamar mínimo, e só daqui a pelo menos 2 anos é que eu vou mexer nesse limite de novo. Não posso mexer nesse limite toda hora, tá bom? Esse limite precisa estar definido aí no caso a todo instante. Aliás, ele não pode ser alterado a todo instante. Ele precisa se manter. É fácil para a prova colocar assim, ó. Compete ao Conselho Monetário delimitar com periodicidade não superior a 2 anos o capital mínimo. Se ele botar não superior para não inferior, já muda tudo e estaria errada a questão. Tá? Não é superior a 3 anos, não é não inferior a 3 anos. Fique muito ligado. Agora, olha essa atribuição aqui. Cabia ao Conselho Monetário Nacional determinar o chamado recolhimento compulsório. Determinar o recolhimento compulsório. No entanto, esse recolhimento compulsório, de novo, agora para você entender, Beto, eu não sei o que é recolhimento compulsório, é simples. Imagine que uma pessoa vai ao banco e deposite nele 100 reais. Banco, eu tô depositando aí em você 100 reais, hein, 100zão. Beleza, o banco fala, opa, que legal, vou pegar esse dinheiro aqui e emprestar pro fulaninho ali, que estava querendo justamente 80 reais emprestados. Só que aí tem um detalhe, o Banco Central determina que as instituições financeiras não podem pegar todo o dinheiro que chegam até elas e simplesmente emprestar para outra pessoa que precise, porque eu preciso de uma reserva. Essa reserva vai ser chamado de um depósito compulsório a ser feito junto ao Banco Central e vai ser recolhido ao Banco Central uma determinada quantia a título de depósito compulsório. E aí esse recolhimento, ele é chamado de recolhimento compulsório ou depósito compulsório, tá? Recolhimento compulsório ou depósito compulsório. Aqui cabia ao Conselho Monetário Nacional determinar qual seria o percentual desse recolhimento compulsório. Agora, não cabe mais ao Conselho Monetário, e sim ao Banco Central do Brasil.
cabe ao Banco Central do Brasil realizar essa atividade, tá? E não mais o Conselho Monetário. E aí o 15º, compete ao CMN estabelecer para as instituições financeiras públicas a dedução dos depósitos de pessoas jurídicas de direito público que lhes detêm o controle acionário, bem como dos das respectivas autarquias e sociedades de economia mista, no cálculo a que se refere o inciso anterior. Essa atribuição aqui, ela não foi revogada expressamente, mas ela perdeu o sentido. O que era isso, Beto? Veja só. Um banco privado, sempre que alguém deposita dinheiro em um banco privado, 40%, 50%, 30%, depende do quanto o Banco Central estabelece. Vai para o Banco Central a título de depósito compulsório. E a pergunta é, e quando o governo do Distrito Federal, que tem o Banco de Brasília, o BRB aqui, deposita o dinheiro do governo do GDF dentro do BRB? 40% do dinheiro que o GDF depositou vai para depósito compulsório? A resposta é não. Por quê? Porque nesse caso, o banco ele está apenas gerindo o dinheiro do GDF que ele tem para pagar suas contas. Eu tenho que fazer uma dedução, ou seja, uma parte do dinheiro do GDF vai para o Banco Central a título de depósito compulsório, para uma reserva, uma proteção, a outra parte já é para o GDF pagar os terceirizados, pagar hospitais, pagar servidores. Então não dá para fazer isso se a gente está falando de grande volume de dinheiro que é colocado em bancos públicos. Só que se o Conselho Monetário não determina mais o percentual do compulsório, quem faz isso é o Banco Central, não faz sentido o Conselho Monetário deduzir esse percentual do cálculo, porque quem está fazendo o cálculo agora é o Banco Central. Então, nesse caso, essa atribuição 15, apesar de não ter sido revogada expressamente, ela perdeu o seu sentido. Tá bom? Então dificilmente ela vai ser cobrada em prova, porque na prática quem vai fazer isso hoje é o Banco Central do Brasil. É o Banco Central do Brasil. Tá bom? Então aqui, falando tudo detalhadamente, com muita calma, inciso por inciso, e isso dificilmente você vai encontrar em outra aula. Também restou agora revogado de maneira expressa, enviar obrigatoriamente ao Congresso Nacional, até o último dia do mês seguinte, relatórios e mapas demonstrativos de aplicação de recolhimento compulsório. Para que eu vou mandar isso para o Congresso se não é mais ele que determina o percentual? Então isso aqui, subiu para o telhado, não é mais atribuição do Conselho Monetário. Também não é mais. Esse aqui é um peguinha e poucos alunos sabem. Olha o 17. Cabia ao Conselho Monetário Nacional regulamentar as operações de redesconto. Beto, outro termo técnico. O que é esse tal de redesconto, Betão? Redesconto é simples. Redesconto é quando o Banco Central empresta dinheiro para os bancos. Beto, o Banco Central pode emprestar dinheiro para os bancos? Pode. Beto, o Banco Central pode emprestar dinheiro para mim? Se ele empresta para os bancos, imagine para a gente. Ele pode emprestar para a gente? A resposta é não. O Banco Central só irá operar com instituições financeiras. Ele não empresta dinheiro para o povo. Tá bom? Então, redesconto, Banco Central emprestando dinheiro para os bancos. Beto, qual é o prazo máximo desse empréstimo? Antigamente, quem fixava era o Conselho Monetário. O Conselho Monetário regulamentava, fixava os limites, os prazos e as condições nas quais o Banco Central emprestaria dinheiro para os bancos. Com a autonomia conferida ao Banco Central, não cabe mais ao Conselho Monetário regulamentar e fixar as condições para a realização do redesconto. Não faz mais isso. Quem é que regulamenta o redesconto hoje?
Hoje quem regulamenta é o próprio Banco Central. É o próprio Banco Central. Fique atento a isso, tá bom? E mais, cabe ao Conselho Monetário, essa tá valendo, ó. 16 não vale, 17 não vale, 15 não vale. E o que vale então, Betão? A 18. Compete ao Conselho Monetário outorgar ao Banco Central do Brasil o monopólio das operações de câmbio quando ocorrer grave desequilíbrio na balança de pagamentos ou houver sérias razões para prever a iminência de tal situação. Vamos supor que o dólar dispare para... Eu lembro de eu dando essa aula em 2005 e a gente falava, dólar na época 1,60, 1,70. Imagine que o dólar disparasse aí para R$7. O Conselho Monetário poderia outorgar o monopólio das operações de câmbio só para o Banco Central, ou seja, só quem iria operar no mercado de câmbio seria o Banco Central. Ninguém mais poderia, apenas o Banco Central. E aí? Esse momento chegou, né? E aí tá o dólar a 6 e lá vai pedrada e isso não acontece. Mas é um direito, é uma possibilidade que o Conselho Monetário tem em caso de grave desequilíbrio, uma alta muito elevada ou uma queda muito acentuada em um curto período de tempo, em especial, curto período de tempo, pode levar o Conselho Monetário Nacional a entregar, a outorgar ao Banco Central o monopólio das operações de câmbio, tá bom? Então, fique atento aí. Mais duas que foram revogadas, tá? Estabelecer normas a serem observadas pelo Banco Central. O Banco Central fala, ninguém estabelece norma assim para mim, mas não, rapá. Agora eu tenho autonomia para fazer transações com títulos públicos. É minha. Aí na 20, autorizar o Banco Central e as instituições financeiras efetuar compra e venda de papéis. Não faz mais isso. Revogado. Tudo que eu risquei para você está revogado. Agora, compete ao Conselho Monetário Nacional, olha aí. Lembra que o Conselho Monetário Nacional estabelece regras para o Banco Central e para a CVM. Beto, mas muita coisa ali foi revogada? Muitas foram revogadas, mas muitas estão valendo ainda, tá? E o Conselho Monetário Nacional irá disciplinar as atividades de bolsas de valores e dos corretores de fundos públicos. É assim. Então, quem disciplina as atividades de bolsa? Conselho Monetário Nacional. A CVM irá regulamentar as atividades da bolsa com base nessas regras gerais estabelecidas pelo Conselho Monetário, tá? Beto, mas esse assunto é um pouco chato. É fácil gostar do que é bom, difícil é gostar do que ninguém gosta. Por que muitos alunos acabam errando uma questão como essa? Porque não gostam de estudar esse assunto. É fácil gostar do Giannichini, né? Aquele bonitão das novelas. Difícil é gostar do Batoré, douto e já, né, falecido Batoré. E aí, é fácil gostar do que é bonito. Difícil é gostar do que não parece tão agradável assim. É fácil você gostar de um pudim. Difícil é você gostar de uma farofa de jiló. Agora, qual dos dois vai fazer mais bem? Hã? Então, é isso. Não fique querendo estudar só o que é fácil, o que é gostoso, não. Tem que estudar aquilo que exige, porque isso aqui não exige inteligência, exige esforço, braço, força de vontade. Estudar o que é preciso e não só o que é gostoso. Estudar o que é necessário para você ter sua aprovação. Ai, Beto, mas é chato. Chato é ser pobre. Isso é que é chato. Chato é não ter condição de dar uma vida melhor para você e para as pessoas que você queira, né? Inclusive, né, comprar presentes para o professor e tal, quem sabe. Ora, pois. Então, disciplinar as atividades de bolsas de valores é atribuição do Conselho Monetário Nacional. Ora, se não. E mais, estatuir normas para as operações das instituições financeiras públicas, para preservar sua solidez e adequar seu funcionamento aos objetivos desta lei. Ou seja, algumas normas a serem cumpridas por Banco do Brasil, Caixa, Basa, bancos públicos em geral,
né, instituições financeiras públicas federais e estaduais, para que elas não quebrem com facilidade. Tá bom? Essas outras duas aqui, muito antigas, revogadas, já são velhas, mas eu estou colocando aqui para você ter a certeza de quais dispositivos valem nessa lei e quais não valem, tá bom? Olha tantas aí revogadas, né? Olha essa aqui, a 25. Decidir sobre a estrutura técnica administrativa do Banco Central, mas nunca! Banco Central tem autonomia. O 26, conhecer recursos de decisões do Banco Central. Não, essa daqui foi extinta e para o lugar dele foi criado o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Isso aqui mudou tem tempo, ó, em 95. Tá? Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional foi criado e o Conselho Monetário deixou de julgar esses recursos. Aí o 27, aprovar o regimento interno do Banco Central. Errado, quem elabora o regimento interno do Banco Central é o próprio Banco Central. Aí vem 28, aplicar aos bancos estrangeiros que funcionem no país as mesmas vedações ou restrições equivalentes que vigorarem nas praças de suas matrizes, não é mais também do Conselho Monetário, já foi ali para o Banco Central, tá bom? E agora aqui essa não está revogada e ela está em vigor, sim, a 29, colaborar com o Senado Federal na instrução de processos de empréstimos externos dos estados, DF e dos municípios para o cumprimento do que está na Constituição Federal. Hoje não é mais o artigo 63, é o artigo 52 da Constituição Federal. Artigo 52, inciso 9º, por exemplo, tá? Então, fique sabendo o seguinte, que cabe primeiro, né? Sempre que um estado, DF ou municípios quer pegar dinheiro emprestado com outro país, ou dinheiro emprestado por meio de emissão de títulos públicos, eles precisam pedir autorização do Congresso via Senado Federal. Cabe ao Senado Federal autorizar operações de natureza financeira para estados, DF e municípios. Tá? Por que isso passa pelo Senado? Porque a União é a avalista dessas operações. Para ajudar nesse processo, o Conselho Monetário Nacional vai analisar, vai estabelecer, ninguém mais do que competente que o Conselho Monetário, para orientar e auxiliar o Senado Federal nesse processo de concessão de empréstimos solicitados pelos estados, DF e municípios ao governo federal e também empréstimos de estados, DF e municípios solicitados a países estrangeiros ou até emissão de títulos. Passa tudo pelo Senado Federal, por quê? Porque quando ele vai para o exterior pegar grana no BIRD, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial, ele vai falar, ô estado de Goiás, estado de São Paulo, Pará, ou Amazonas, se você não pagar, quem paga? Ó, se não pagar, o governo federal paga. E aí, para ele ser avalista, tem que passar pelo Senado Federal com o auxílio do CMN, do Conselho Monetário Nacional. Tá bom? É isso aí. Agora, inciso 30, expedir normas de regulamentação, já revogada há muito tempo, baixar normas que regulem as operações de câmbio, inclusive swaps, fixando limites, taxas, prazos e outras condições. Compete ao Conselho Monetário Nacional, olha aí, ó, vide Lei 14.286, de 29 de dezembro de 2021, com a vigência apenas em 29 de dezembro de 2022. Esse dispositivo aqui, inciso 31, é a lei que é a nova lei do mercado de câmbio, entrega para o Conselho Monetário Nacional a atribuição de baixar normas para regular as operações de câmbio, tá? Só que esse dispositivo, inciso 31, ele ainda não está em vigência. É o que a gente diz de vacatio legis. Essa norma, vacatio, férias, legis, é férias legislativas, ou seja, é o intervalo de tempo em que uma lei já publicada ainda não está apta a produzir todos os seus efeitos normativos. Por essa razão, esse dispositivo aqui, ele é muito importante, mas não está vigente atualmente, tá? A sua vigência só se inicia
no dia 29 de dezembro de 2022. Então, dificilmente ele vai ser cobrado na prova, mas se for, você já fique atento, porque apesar de não estar em vigência, já está na lei para começar a viger no futuro, e nesse período, em tese, se você disser assim, olha, o Conselho Monetário já tem uma atribuição expressa para baixar normas sobre operações de câmbio? Não, ainda não tem não. Na verdade tem, mas não está valendo. Tem, mas não pode fazer. Só vai poder baixar essas normas em 29 de dezembro. É porque eu não quero entrar aqui num aspecto jurídico que é o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia das normas jurídicas. Não tem nada a ver com a aula, para eu não ficar discutindo com você. Beto, a norma já existe, ela só não pode... Tá, eu sei disso, eu sei LINDB, eu poderia explicar isso para você, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, mas não é o caso aqui. O que eu quero te dizer é que essa norma, ela só pode ser exigida a partir do dia 29 de dezembro de 2022. Antes disso, se disser que o Conselho Monetário Nacional tem expressamente a atribuição de baixar normas que regulem operações de câmbio, tá errado, porque não está expresso ainda, está expresso, mas não pode, ele não pode baixar as normas. Existe, mas não está em vigência. Agora, se ele cobrasse assim, né? O Conselho Monetário Nacional possui competência para baixar normas. No entanto, essa atribuição sobre o mercado de câmbio, né? Operações de câmbio. No entanto, essa atribuição só poderá ser efetivada a partir do início da vigência da norma. Isso aí será próprio advogado, né? Então não seria para vocês, não. Tranquilo? Muito bem. Fechando aqui, ó. Compete ao Conselho Monetário Nacional regular os depósitos a prazo de instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Beto, o que é o depósito a prazo? Depósito a prazo são aplicações financeiras. Aplicações financeiras. Aplicações financeiras. As aplicações financeiras, elas são os chamados depósitos a prazo. Por quê? Porque você vai ao banco, aplica o seu dinheiro, se compromete com a instituição a não sacar aquele dinheiro até uma determinada data. E por essa razão você vai ser remunerado pelo prazo em que o seu dinheiro estiver aplicado no banco. É um depósito a prazo certo. O banco sabe que vai poder contar com o seu dinheiro durante aquele período combinado. Por isso ele te paga para você deixar o dinheiro lá por um prazo determinado. Tá bom? E ainda, por fim, compete ao Conselho Monetário estabelecer as metas de inflação a serem perseguidas pelo Banco Central. Então, quem estabelece a meta de inflação? Conselho Monetário Nacional. Quem as persegue para cumprir? Banco Central do Brasil. Não confundir uma coisa com a outra. Beleza? Bom, temos aqui algumas questões de fixação. Como são só duas, vamos fazer aqui, né? Compete ao Conselho Monetário Nacional, questão número 1. E aí agora, lembrando, questão de fixação é só para saber se você pegou o time da coisa. Aqui não tem jeito. Vai exigir leitura, ó. Leitura mesmo, para você estudar, se preparar. Você não precisa decorar. Eu vou te mostrar que não precisa mais à frente. Mas você precisa estar antenado que o Conselho Monetário não executa. Se o Conselho Monetário não executa, todas que derem a ideia de execução já estão erradas. Como, por exemplo, a letra A. Receber recolhimento compulsório não é do Conselho Monetário. Ele nem recebe e nem determina o recolhimento compulsório. Lembra, recolhimento compulsório é o percentual do dinheiro das pessoas que o banco não pode emprestar para terceiros e precisa depositar junto ao Banco Central. Quem determina quantos por cento e quem recebe esse dinheiro é ele, Banco Central do Brasil. Então não é a letra A. A B, realizar operações de redesconto.
realizar jamais seria do Conselho Monetário. E digo mais, tanto realizar as operações de redesconto quanto regulamentar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras bancárias é uma atribuição hoje do Banco Central. Antigamente o pessoal estudava dizendo o seguinte: olha, para ser competência do Conselho Monetário, é sempre que aparecer regular, regulamentar, é tudo do Conselho Monetário. E essa daí, me explica aí. Regulamentar as operações de redesconto é do Banco Central. Beto, o que é o redesconto mesmo? É quando esse lindo Banco Central aqui, ó, empresta dinheiro para os bancos. Empresta dinheiro para os bancos. Então, não é a A, não é a B. E aí você tem a letra C. Exercer o controle do crédito. Opa, exercer é execução. O que o Conselho Monetário faz é disciplinar o crédito sobre todas as suas formas. Quem exerce o controle do crédito é o Banco Central. A D, regular a constituição, o funcionamento, a fiscalização das instituições financeiras. E a E, exercer a fiscalização. Não. Quem exerce a fiscalização é ele, Banco Central do Brasil. Então, é letra D. Saiba, letra A, Banco Central, letra B, Banco Central, letra D, Banco Central, letra E, Banco Central. E letra D, CMN. Letra D, CMN. Conselho Monetário Nacional. Questão 2 para a gente finalizar esse trecho da aula. É função do Conselho Monetário Nacional. Vai direto nas que são de execução, caramba, e as elimine. E aí você tem na letra E, emitir papel moeda, quem é que emite? Banco Central. Determinar metas para a Receita Federal do Brasil. Ele viajou, né? Aí vem a C. Ninguém vai fazer determinar essas metas. É a lei que determina as metas para a Receita Federal. Exercer a fiscalização das instituições financeiras, Banco Central do Brasil. Aí você tem a letra A e a letra B. Você vai de A ou vai de B? Ou vai de A, ou vai de A, ou vai de A, ou vai de B. E aí, a A vai dizer: aprovar dotações orçamentárias para os bancos estaduais. Em outra palavra, é o Conselho Monetário Nacional que vai dizer: ou Estado de Sergipe, ou Estado do Pará, ou Estado de Tocantins, você vai botar no teu banco estadual tantos milhões de reais. Tá doido? É o Conselho Monetário que vai fazer isso. Quem faz isso é o governo do próprio Estado. Dotação orçamentária é quanto ele vai botar no banco. Então, cabe a ele fazer isso, tá? Então, letra A, não. A resposta correta é a letra B de Betão. Coordenar a política da dívida pública interna e externa. E era só você lembrar dele. OPZC. OPZC. É isso. É isso. OPZC, orientar, propiciar, zelar e coordenar. Tá bom? Então, essas são as atribuições aí que nós temos para o Conselho Monetário Nacional. E o coordenar o quê? A política monetária, creditícia, orçamentária e fiscal e da dívida pública, interna e externa. Beleza, beleza, beleza? Então é isso. Assim a gente termina as atribuições do Conselho Monetário Nacional e agora você já está protegido para não mais errar. Tranquilo? Beijo. Lembre-se, sem esforço não tem aprovação. Dê tudo de si que você vai conseguir a sua vaga.